Agradeço pela paciência de vocês que estão esperando. E boa noite. Vamos lá, Elizabeth. Vamos lá. Boa noite, maravilhosos, maravilhosas. Boa noite, doutor Wagner Mello. Obrigado, Elizabeth Souto. Boa noite, Elizabeth Souto. Com alegria, mais uma quinta-feira. Com muita alegria. Um dia frio, né? Que nós estamos no inverno. Eu estou toda agasalhada. Doutor Wagner elegantérrimo. Mas estamos aqui para este nosso compromisso que nos alegra o coração e trazendo hoje um assunto que já falamos em algumas outras lives, mas que ele sempre é muito pedido. Só que hoje a gente trouxe, né, da semana passada eu dei nome e sobrenome, e hoje eu também vou dar nome e sobrenome. A gente volta no tema de depressão, porém no ciclo da dor. Né? É o círculo vicioso. No círculo vicioso, o que vem primeiro, a depressão ou a dor? É sobre isso que nós vamos falar. Vocês que estão entrando, o Wilson Caboclo entrou, entrou a Lilian também, várias pessoas, mas lá no Espaço Essência eu não consigo lembrar quem foi. Mas daqui para frente, sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma live aqui, com muita alegria no nosso coração, não é, Wagner? Isso. Por que nós colocamos, né? Nós demos até início com essa fala do círculo vicioso, né? Depressão e o círculo vicioso. Porque a gente vê, né, Elizabeth, que a gente nem sabe por onde começa essa questão, né? Então, muitas vezes, é a partir de uma doença, muitas vezes a depressão começa a partir dela, de si própria, às vezes a partir de uma situação que a pessoa está vivendo, mas, na medida em que ela dá início, ela começa a criar essa roda de questões, de problemas, né? Ela e é um ciclo mesmo, né? E ele vai se formando um ciclo mesmo, né? Se a gente fosse começar pela depressão e depois a dor, ela tem uma sequência. Ela pode ter problemas de sono, baixa produtividade, dificuldade de concentração. Aí ela casa com a ansiedade também, né, Wagner? Sim. Inatividade, nossa, isso, né, tira a pessoa completamente fora do seu lugar. E tem mais aí um outro quesito, que é a cinesiofobia. Né? É uma palavrinha assim um pouco diferente dos vocabulários que a gente usa, mas ela está incluída dentro do ciclo. Sim. Que leva ou a dor, que leva à depressão, a depressão que leva à dor. Sim. Então, a gente esclarece aqui para os nossos ouvintes. Cinesiofobia nada mais é do que o medo de sentir dor ao se movimentar. Sim. Aí, o que acontece com o paciente? Ele acredita que, ao se movimentar, a dor aumenta. E aí ele acaba fazendo o que não é esperado e nem recomendado. Ele vai fazendo cada vez mais repouso. Sim. Então, cada vez mais ele demora para se levantar do leito, cada vez mais ele quer ficar no sofá. Sim. E essa sequência faz esses movimentos criando um ciclo vicioso. Sim. Porque ele quer se proteger e isso tem até nome, né? Então, ele chega num agravante desse porte. Sim. Eu penso, hoje, né, a gente fala da depressão. A depressão é uma coisa bastante séria, né? Muito complicada, mas qual é a parte boa da história? A depressão tem tratamento. O que nós precisamos é não brincar com coisa séria, ou seja, né, vamos cuidar desde os primeiros sinais. Às vezes isso acontece com a gente, às vezes isso acontece com um parente, com um amigo próximo, né? Tá vendo? Não pode deixar sem silêncio. Né? Vamos lá. Vamos lá. Que não interrompa de novo. Isso. Então, a depressão ela pode começar por questões de saúde, como nós falamos da dor. Ela pode começar a partir de questões familiares, né? De questões pessoais. Hoje em dia, uma coisa que está mexendo muito com a saúde mental é o estresse,
né? O estresse tem sido responsável por muitas questões de desequilíbrio emocional, de problemas mentais. E a nossa meta, a nossa ideia hoje é conversar um pouco também sobre o que a psicologia e a hipnoterapia pode ajudar as pessoas que vão entrando nesse quadro depressivo, né, Isabel? Mesmo porque, né, eu posso até dizer que a ansiedade, a falta de energia, eu posso até incluir sentimentos de culpa, Sim. Que desencadeia a depressão e desencadeia outros sintomas que vai para a dor. Sim. Né? Então, hoje, esse assunto da depressão, nesse lugar onde traz dor, por quê? Porque a gente está dando aqui uma continuidade no trabalho que está acontecendo aqui agora no Espaço Essência, junto com a Escola Portal da Hipnose, onde eu e o Dr. Wagner estamos agora tendo um lugar, um espaço, para que a gente possa se dedicar a cada item Sim. da hipnoterapia com mais espaço, com mais comodidade, porque o paciente precisa disso. Uhum. E aqui as dependências do Espaço Essência, hoje, elas são bem de acordo e vai bem a favor deste lugar. Sim. Desde que vocês nos conhecem do tempo da rádio, entrar nos Instagrams, fazer os nossos workshops, os nossos cursos, Dr. Wagner eu sempre venho colocando, e essa é a história e o currículo do Dr. Wagner, que ele tem esta alça aí para a hipnoterapia para a dor física ou emocional. Então, por que a gente está linkando com o sintoma da depressão? Por conta disso que nós abrimos o programa, né? Porque existe um ciclo. Eu vou ter que pedir licença, vamos tirar, Vamos lá, né? aguardem só um instantinho. Só um minutinho, vamos tirar aqui o barulhinho, porque ele incomoda muita gente, né? Olha lá, entramos na... Desculpa aí. Vamos lá. Programa ao vivo, é isso aí. Olha lá, no ar de novo. Programa ao vivo. Então, eu quero passar para o Wagner, para ele fazer essa recomendação para você que está assistindo, para você que vai recomendar para alguém. Sim. Tem aí alguém dentro do lar, né, que você observa e pode falar, né? Um colega de trabalho, sim, um colega de escola. Às vezes a gente é tão amigo que a gente percebe e pode sim, bem educadamente, com muito respeito, falar. Para que servem essas nossas orientações aqui? Porque nós queremos despertar a possibilidade de cada um de vocês se cuidarem, né? Eu gosto muito da hipnose, pratico a hipnose há mais de 3 anos, já sou formada com o Dr. Wagner há mais de 3 anos, e a auto-hipnose, para mim, ela é um rumo na minha vida em todos os sentidos. Sim. Você sabe que hoje já melhorou muito, né? Os conceitos, o respeito, mas ainda tem muito que aprender, né, em termos de sociedade, porque a depressão, né, ela ainda não é vista com a seriedade que ela precisa ser vista. Ela é vista nas propagandas, nos comerciais. Nos TikTok da vida. Mas quando é alguém do teu lado, quando é alguém do teu convívio, né? E essa pessoa começa a perder o interesse pela vida, os rendimentos da pessoa começam a ter perda dos rendimentos, das atividades físicas, psicológicas, a pessoa fica mais centrada numa questão de, não necessariamente uma tristeza, mas um vazio existencial que ela começa a viver. E quantas vezes pessoas como essa, quando chega na sala do psicólogo, do psiquiatra, chega até com vergonha, porque ele já ouviu tanto que aquilo é frescura, né? Isso é frescura, eu já passei por tanta coisa e eu nunca senti isso. Ou seja,
não considera uma doença. Ele considera que a pessoa está naquele estado porque ela quer, porque ela é fraca, e porque ela não reage. Porque ela não reage. É muito comum a gente escutar isso, né? Não considera, então. Né? E o duro, eu não estou falando só das pessoas comuns, estou falando de terapeutas também. Né? E para sair dessa situação? Hoje nós temos a hipnoterapia, onde eu, a Elizabeth, nós trabalhamos com a hipnoterapia. A hipnose, ela é científica. E eu gostaria até de abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Ela não é mágica, ela é científica. E na qualidade de científica, ela vai atender mais a necessidade de alguns do que de outros. De qualquer forma, e como qualquer tratamento, a pessoa precisa buscar ajuda. Quantas vezes você já começou um tratamento e depois precisou mudar? Mas quando isso acontece na hipnose, geralmente as pessoas falam, a hipnose fracassou. Não, a hipnose não fracassou. É que muitas vezes, para algumas pessoas, ela é eficaz. Mas para outras, ela não tem o mesmo efeito. Então, eu sempre, e gosto de repetir isso, para que a gente possa encarar a hipnose como tratamento. Tá? O que a hipnose na hipnoterapia pode ajudar você? Ela vai ajudar de uma maneira muito objetiva, também atuando nas consequências que a própria depressão e a dor causam. Porque não é só assim, fique alegre. Isso chega a ser bobagem. A depressão tem muitas... A gente tem falado também de uma depressão mascarada. E que muitas vezes o próprio paciente, ele não sabe, ele não se dá conta, ele só fica contando, pedindo ajuda, né? Porque ele começa a perder o sono, ele começa a ter dificuldade para dormir, ele começa a ficar sem energia física. As queixas são imensas, As né? queixas, ele começa a ter dor de cabeça, né? E um total desânimo. E muitas vezes, aquela história, quem nasceu primeiro, né? Foi os problemas, foi a emoção que você está vivendo ou os problemas externos? A gente não sabe. Se fosse assim, a depressão pegava só pessoas com problemas financeiros e sofrimento teria depressão. Isso é uma demonstração de que ela tem sua vida própria. Ela entra na vida da pessoa e se a pessoa não tratar, mas você, como que você... não acredito que você está deprimido. Você tem um emprego maravilhoso, você tem 2 carros, você tem uma casa em cada esquina, como é que você ficou deprimido? Olha só, quantas pessoas já ouviram isso, né? Porque ainda a doença mental e emocional não tem o respeito que ela precisa. E como ela precisa. Se você tem aí um paciente com todas essa dinâmica na vida, onde o outro acha que as coisas externas seriam a que supria, sim, e aí você pergunta para o paciente, me fala dos seus sentimentos. Sim. E ele diz, eu não sei. Uhum. O que você gostaria? Eu não sei. Uhum. O que você está sentindo? Eu não sei. Sim. Então, é como se os sentimentos se desconectassem do peito, da alma da pessoa. Sim. E fora que tem a cobrança, né, Vasco? Sim, sim. Assim, você tem que reagir, você está fraco. Isso, acho que quando cai no ombro do pai de família, fica mais pesado. Sim. Não que as mulheres sejam mais fáceis de ser tratadas, mas as mulheres, porque tem as fases lá, que nós temos as nossas mutações por conta dos ciclos menstrual, a gente já tem uma dinâmica de humor, uma dinâmica diferente. Então, quando se aproxima ou quando se instala uma depressão, a mulher já sabe mais se avaliar.
Porque nós somos um bicho bem diferente do bicho homem, né? O homem, ele é o provedor, ele tem que ser o forte. Então, com muitas qualidades que nós damos para o pai de família, ele meio que ele só tem uma opção. Ele pega a capa de super-homem e tem que ficar nesse papel, né? Diferente da mulher, a gente se dá o direito de chorar, a gente conversa com uma amiga, pelo menos a grande maioria. E nós temos também essa minoria que precisa ser olhada quando a queixa dela é só enxaqueca e dor lombar. Né? Então, inclusive, Wagner, quando desse ciclo de depressão ele vai para a queixa de dor, a enxaqueca está em primeiro lugar e a dor lombar, tá? Sim. Né? Então, pesquisa que eu fiz hoje, Muito ele legal. me trouxe essa informação. Então, é aquela dor nos quartos que a mulher tem, no período pré-menstrual, ela está ali. Então, ela vai associando e dá o quê? Um disfarce para o diagnóstico. Sim. Né? Aí, se ela chega no psicólogo e a gente não sabe quanto tempo ela tem de consulta, o que ela quer falar, o que ela quer que o médico adivinha, aí, se ela falar para o médico que ela está só melancólica e não tiver um médico atento, ela mesma vai estragar a consulta. Sim. Porque esse negócio de a gente chegar e falar assim, ó, eu não sei o que eu tenho, aqui tem um buraco, aqui tem um vazio, para nós, terapeutas, já tem uma informação que vai se fazendo, já se vai construindo. Aí a pessoa fala, não, tem uma melancolia, tem uma justificativa, né? Ela quer fugir. Mas o que está me incomodando mesmo é a enxaqueca, essa dor no corpo, porque vai vir acompanhado, vai ficando saturado. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje? A depressão é séria, é muito mais séria do que a gente imagina, ela chega no limite, né? No limite do mais absurdo. Eu não quis ir por esse lado de pesquisa, em algum outro momento a gente pode até pensar que já ficaria um assunto muito pesado, mas os suicídios por depressão, ele é muito comum. Sim, sim. Muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Eu acho que é importante que considere isso, nós profissionais, e mesmo quem pretende ajudar, quem está ao lado, considere a queixa. Né? Por quê? A pessoa, ela está presa num vazio, num estreito muito grande. E nesse estreito, ela não consegue ver saída. Né? Então, se ela não consegue ver saída, quem tem que observar isso, quem tem que considerar, no caso aí, é o profissional que deve conhecer as etapas, que deve conhecer os sinais da depressão. Porque a pessoa, ela está ali, presa naquela ideia negativa, que ela não consegue sair. É como se estivesse dando um pane no programa, né? Deu um pane. Então, você tenta ligar e ele desliga, né? Que nem foi o caso do aparelho ali. Você liga e ele desliga. E a pessoa não consegue. Ela está precisando de ajuda. Outra coisa que eu quero citar aqui. Vamos trabalhar esse preconceito de buscar, esse preconceito de aceitar ajuda de psiquiatra. A gente precisa de ajuda. Tem coisas que estão de uma tal forma no nosso corpo que a gente precisa de uma ajuda médica. Especialista, né? De um especialista. Não dá, dependendo do grau que você está vivendo, essa depressão, ou aquela pessoa que está perto de você, não dá para ganhar essa briga com conselho. Porque ali ela precisa pelo menos de uma trégua para começar a trabalhar ideias novas. Hoje, nós temos, dentro da hipnose e da psicologia, da hipnose, nós podemos trabalhar com mais facilidade esse mundo de ideias negativas. Então, primeiro passo, a pessoa buscar orientação médica e, quando for encaminhada para o psicólogo,
dentro do nosso trabalho, aqui no Espaço Essência, na hipnose, nós conseguimos ter uma eficiência em termos de rapidez, porque a hipnose ajuda muito no relaxamento, na ressignificação de pensamentos negativos, no significado da vida, no trabalho com a autoestima, com a disposição, com a motivação. Por quê? Porque a hipnose, ela trabalha essa educação com acesso direto ao inconsciente. Mas, no caso da pessoa não ter um bom proveito com as técnicas hipnóticas, ela pode contar, e que hoje é um sucesso em termos de resultado e ganhar tempo, com a terapia cognitiva comportamental. Sim, que hoje é muito falada, né, Wagner? Isso, porque nós podemos colocar junto com a hipnose para fazer esse trabalho de tratamento, de recuperação, e não existe uma fórmula para todos. O que existe, o método existe, mas cada pessoa vai ser considerada na sua dificuldade. Só para completar, eu vou dizer uma coisa. Sempre que chega alguém com queixa de depressão ou mostrando sinais de depressão, nós precisamos avaliar as comorbidades, que foi justamente o que você começou falando, né, Elisa? Não é assim. De onde vem essa depressão? O que aconteceu? Você está falando uma coisa, mas a pessoa já está fazendo um outro tratamento e ela está deprimida, muitas vezes em razão desse tratamento. O que a gente tem trabalhado nas nossas lives? As pessoas que receberam diagnóstico de câncer, né? Pessoas que precisam estar sendo acompanhadas pelo psiquiatra, pelo psicólogo, né? Muitas doenças, muitas questões também que envolvem dor física, transtornos de personalidade. Quantas situações, quantas comorbidades a gente precisa avaliar para ver aonde eu posso completar. E não só vir com ideias prontas ou conselhos que não... Então, isso é um cuidado que a gente deve ter. O que a pessoa está vivendo nesse momento? Ou o que a pessoa viveu? Você quer um outro exemplo? Depressão pós-parto. Nossa! Eu tenho recebido, nos últimos tempos, recebi acho que umas duas senhoras que estavam vivendo essa situação. É terrível. Tem uma criatura lá para ser olhada? Tem uma criança para ser olhada. Tem um monte de gente dizendo que mãe tem que cuidar e a coitada lá está sofrendo, não consegue cuidar nem de si mesmo, totalmente abalada, né? Então, olha a seriedade, né? Você havia falado das mulheres, você quer coisa mais preocupante do que a depressão pós-parto, dolorosa, naquele momento em que ela precisava estar atuante ali, olha o sofrimento. É por aí, Elizabeth? Nossa, isso daria um outro programa, esse assunto, viu, Wagner? Gostaria até de trazer, em algum momento, depressão pós-parto, porque eu acho que tem uma grande parcela de mulheres aí, mamães as jovens, ou até mamães já de terceira, quarta viagem, que não estão isentas aí de passar por essa coisa tão desagradável que a gente tem o nome de depressão. Quero mandar um abraço lá para Coruja Tatu, né? Meu tatuador Coruja, muito obrigado. Legal. Sigo vocês aí nos seus instas, é bem bacana. E a minha amiga Ivani Bizuti. Estou mexendo nas minhas fotografias e você está lá. Eu, você e o professor Edgar, na nossa formatura, e a Célia também. Depois eu vou te mandar a foto. Tem aí alguém lá no seu Insta? CM Rocheco, né? Acho que é. Não consegui entender. E também tem o Coruja, né? Tato. E o Roger. Obrigado, viu? Desculpe o primeiro ali que eu não consegui identificar.
Mas seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Vou pegar esse gancho do Wagner, em algum momento, onde ele vai relacionando a dinâmica, né, para que a gente possa olhar ou para o indivíduo, ou para o grupo, ou para o terapeuta que precisamos formar para dar conta de todas essas pessoas, né? Então, aqui no Espaço Essência, nós vamos ter um aulão direcionado para terapeutas, agora em agosto, agora já muito próximo, com número de vagas limitadas e com inscrições. Ah, mas tem número de vagas limitado, eu não vou nem ligar porque já perdi, vocês estão falando há muito tempo. Aí que você se engana. A partir da primeira lista, nós estamos já fazendo segunda turma, terceira turma, porque nós queremos uma classe somente com 10 participantes. Sim. Fica bom assim, né, Wagner? Fica bom. Vai ser no dia 10, né? Então, vamos falar agora um pouquinho diretamente com os terapeutas. Isso. Você que é terapeuta, você que gostaria de entender mais sobre o uso da hipnose na dor, como você pode contribuir com uma pessoa, para um paciente, usando a sua linguagem, usando as técnicas, né? O passo a passo da hipnose, no caso da dor. Existe muita coisa dentro da hipnose, dentro da psicologia. A própria fala da gente, ela pode estar direcionada a levar a pessoa a um relaxamento, a desviar a atenção da dor. São coisas simples de se fazer, não são coisas impossíveis, e que nas mãos, por exemplo, de um tatuador, na mão de um enfermeiro, de uma enfermeira, dentista, de um dentista, de um cuidador, não que isso vai substituir o tratamento médico, mas saber estabelecer essa relação pessoal através da voz, através dos gestos, através da maneira ritualística que você vai atender essa pessoa, e você trazer alívio, né? Alívio direto à dor, né? Existe muita coisa que pode ser falada. Se você quiser mais informação, entre em contato com a gente. Eu vou colocar o telefone aqui, 11 97215 0601. É um assunto encantador. Eu sempre fui apaixonado por estudar o alívio da dor. Quem é que não quer se livrar de uma dor física? Quem é que não quer aprender a ter esse domínio sobre o seu próprio corpo? E, junto com isso, entender a importância da auto-hipnose para que um paciente possa se autossugestionar, usar algum mantra que traga alívio para ele. Então, o telefone que eu coloquei, entre em contato. Eu vou dar um aviso aqui, Elizabeth, inclusive que estava anotado. Só vai ser feita a inscrição nessa próxima semana, né? Você sabe os dias? É do dia 29 ao 31. Até a sexta-feira. Até a sexta-feira. Até a sexta-feira. O que a gente, aqui nas nossas reuniões, né? Então, assim, corre para fazer a inscrição, porque só vai ter inscrição nesse período. Depois nós vamos pular, porque vai ter outras atividades. Isso. Né? Então, dentro aqui da nossa agenda, você que é terapeuta, você que tem uma profissão que lida com a dor, de todas as formas, viu, gente? Desde um centro cirúrgico até o coruja e o tatu coruja, como seria, né? Atender alguém que queira fazer uma tatuagem, mas tem medo da dor. Além dos recursos que você usa, usar mais esse recurso da hipnose. E eu sou prova viva, viu, Tatu? Pensa que eu já fiz alguns procedimentos aí de embelezamento com dor zero, assim, ficar lá completamente à vontade para o profissional a fazer a parte dele, e um procedimento que demoraria 1h30, encerrar em 40 minutos. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitos procedimentos que precisa a colaboração do paciente. Sim. Você não vai dar uma anestesia, primeiro que nem pode, né? Dentro dos tratamentos estéticos,
mesmo dentro da tatuagem, né? A pessoa, ela não pode tomar um anestésico que não seja aquele promovido pela lei, etc. Então, então nós direcionamos o nosso convite, porque está bem próximo, para os terapeutas e para toda a área que envolve dor. E então agora eu vou conversar com vocês como pacientes, ou para ser indicado. Você tem aí a data, Wagner? Tenho, eu separei a data aqui, Tá. Só para ficar claro, que não é uma limitação, mas é uma questão de organização de agenda. Então, nós estamos fazendo inscrições sempre uma semana antes, para não ficar, porque já tem agenda para outra atividade. Então, vai ser do dia 19 de julho ao dia 3 de agosto. Então, se você quer formar esse grupo... Já foi, porque nós estamos no dia 25 hoje, né? Hã? Hoje nós já estamos no dia 25, né? Não. Quando nós começamos a fazer, era 19 de julho, hoje é 25. Então, aqui, mas vai ser do dia 29. Aqui, ó. Então, a inscrição só vai a semana que vem, do dia 29 até o dia 3. Isso, perfeito. Tá? E aí, mas qualquer coisa, liga aqui para o espaço, liga para o Dr. Wagner, a gente esclarece. Nas nossas mídias também tem bastante informação, post. Então, uma vez, então, direcionado para os terapeutas, e a gente gosta muito de fazer essa formação, porque é uma experiência muito bacana, a gente aprende, a gente ensina, a gente troca informação, Sim. É sempre muito rico receber as pessoas, e o presencial, que, como professores, a gente adora, né? O professor adora o presencial e vai ser bem bacana. Então, você fique tranquilo, se não der para se inscrever para esta primeira etapa, você vai ter outras turmas. Agora, eu quero direcionar, Wagner, para os pacientes. Sim. Os pacientes que precisam de atendimento psicológico, com psicanálise, com hipnose, eles estão também aqui disponíveis, nossas agendas, no Espaço Essência, juntamente, que é uma junção, aqui hoje funciona o Espaço Essência para atendimento presencial e online, e também a escola, e também os workshops. O nosso espaço é bem confortável para que a gente reúna até 15 pessoas, mas o espaço comporta 15, mas aqui numa dinâmica nós resolvemos atender 10, né? Que eu acho que fica mais direcionado, mais atenção, os exercícios ficam bem bacana, não fica aquela coisa jogada, né? E para você que é paciente, que você olha, ou nos escuta, ou escutou outro programa de um ou outro colega, e você se encaixa no que o terapeuta falou. Então, você também tem a possibilidade de ser atendida com hora marcada, Sim. E aí, o terapeuta e aquilo que você traz da sua história vai definir o que vai acontecer. Como o Wagner falou, aqui não é uma coisa engessada que serve para quem quer largar de fumar, que serve para quem quer perder peso, serve para quem tem medo de avião. Não é nada disso. Aqui é direcionado para aquilo que você traz, personalizado. E tem mais, o nosso foco é emancipar esses pacientes. Ele sai daqui aprendendo a autoajuda, aprendendo a auto-hipnose. Né? Se ele vem principalmente por conta de dor, você não vai ficar dependente a vida inteira, minha e do Wagner, porque você vai ser capacitado para se autoajudar. Sim. Eu vou aproveitar, antes da gente voltar a falar da depressão, e vou falar um pouco também desse trabalho que começa na próxima semana, esses atendimentos, que já eram feitos, mas que agora nós vamos dar atenção para ele, agendando novos atendimentos, que é o balão gástrico hipnótico. Quem quer eliminar peso? Nossa! Quem é que não Demorei para aprender que a gente não perde, que a gente elimina, e ele falou de primeira. Quem não quer eliminar peso, gente? Então, o que a hipnose contribui? A hipnose tem um poder... Vamos explicar um pouquinho o que é balão gástrico. Tá.
né? Mas assim, deixa eu falar o que a hipnose oferece, daí eu Aí dou você uma explica dica. o que é Isso. clínico, né? A hipnose, ela tem um poder muito grande de condicionar, né? Ela tem uma facilidade para que a pessoa aceite a sugestão que vai ser dada para ela. Isso a gente sempre repete aqui. Então, o balão gástrico, ele é um atendimento que passa por um condicionamento, onde a gente oferece 4 sessões, tá? E dentro dessas 4 sessões, a pessoa vai ser condicionada. Condicionada ao quê? Então, para que eu não, por uma razão de tempo, eu vou falar bem de uma maneira simples. O balão gástrico hipnótico, ele sugere, dentro da imaginação, que está sendo ocupado um espaço na pessoa, onde ela, por exemplo, só vai aguentar comer 30% do que ela comia, tá? Então, a pessoa vai passar por esse condicionamento, mas antes, tudo vai ter uma avaliação, tudo vai ter um trabalho de preparação, tá? Então, como é um tema um tanto quanto delicado, deve ficar bem claro que a ideia é quem quer eliminar peso. Então, entre em contato, vou deixar o telefone também, e eu passo uma visão mais completa do que seria a aplicação desse balão gástrico hipnótico. Tá legal? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E ainda tem mais, nessa lista de atendimentos que está sendo muito procurado, que é o para largar de fumar, Wagner. Sim. Né? Sim. A campanha para parar de fumar tem sido uma das mais procuradas. Né? E, nossa, está sendo um sucesso. Então, se vocês tiverem interesse, também está sendo bastante divulgado, entrem em contato sobre o uso da hipnose para deixar de fumar. Lembrando que não são tratamentos em grupo, tá? Sim. É uma proposta de 4 atendimentos, né, Wagner? Sim. Numa proposta de 4 atendimentos a princípio, mas atendimento individual. Sim. Personalizado. Sim, sim. Não temos aqui em grupo. Quem sabe ainda a gente pode até montar, mas para quem chega numa dinâmica, eu quero largar de fumar, e por N motivos, né, Wagner? Sim, sim. A gente até brinca, né? Quando a pessoa fuma aos 50 anos, sim. Aí ele tem um diagnóstico de câncer de pulmão, ele resolve largar. Mas pensa que é fácil? Sim, sim. Não é fácil? A mesma coisa do balão gástrico. Quando a gente fala o balão gástrico hipnótico, porque a sensação, ao ser instalado, é a mesma sensação daquele balão que se instala dentro de um centro cirúrgico. Você vai sentir aquele gosto na boca de bexiga, porque é assim que é. Né? E a gente tem visto pessoas que sofrem muito para eliminar, às vezes, 10, 15 quilos, e com custo bastante interessante, porque plano de saúde não cobre isso. Então, a pessoa lá que, às vezes, tem alguma doença que ela precisa eliminar peso rapidamente, ela tem que procurar uma ajuda. Então, se esse é o seu caso, você procura aqui o Dr. Wagner, procura o Espaço Essência, que é aqui você vai ter orientação e vai ter resultados. O que a gente fala de resultados? O resultado é a nossa parte com a parte do paciente. Sim. Não tem aqui, você não vai chegar aqui, você não vai encontrar uma caixinha com todos os ingredientes para você só abrir e usar. Não existe isso, não tem como o Wagner abrir o programa. A hipnose, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não é milagre. Sim. Né? E se você decidiu que quer largar de fumar, se você decidiu que agora é a hora de eliminar peso, venha estar conosco, conversa com o Wagner, conversa comigo, seja orientado, procure ajuda. Se te incomoda, tem que ser olhado.
Vamos falar um pouco da depressão? Vamos voltar lá um pouquinho? Vamos lá, né? A gente tem aí mais uns 15 minutinhos, mas dá para voltar a falar de depressão. Bom, o trabalho com a hipnose, com a psicologia na depressão, como nós estamos abordando, né? Ele tem sido muito procurado, muito trabalhado, mas eu sempre alerto e nós temos muito esse compromisso ético, né? De que hoje nós temos essa preocupação de perceber se o tratamento hipnótico, qual o caminho que nós vamos seguir, porque existem muitas correntes dentro da hipnose, para que a gente possa utilizar. Então, hoje eu defendo muito essa ideia de lembrar que hipnose é tratamento, hipnose é científica, e assim como qualquer alternativa de tratamento, a gente precisa considerar que para algumas pessoas vai ser muito direto, muito aproveitado, para outras nós vamos indicar outros caminhos, mas aqui no Espaço Essência a gente tem a possibilidade de oferecer, né? Nós temos essa possibilidade de oferecer essas várias alternativas. É isso aí, né, Isabel? É sim, Wagner. Então, lembrando, né, que nós estamos aqui no Espaço Essência, Escola e Portal da Hipnose, em São Caetano do Sul, muito bem localizado, no cruzamento da Avenida Paraíso com a Rua Visconde Inhaúma. Nós aqui da Avenida Paraíso somos bairro Oswaldo Cruz. Quem está na Visconde Inhaúma está no bairro Vila Gerte. Mas é muito conhecido, é um cruzamento bastante movimentado e fácil de chegar. E aqui só com hora marcada, que não é um espaço aberto que você chega e adentra, precisa marcar a hora, né, para estar conversando conosco, ou mesmo visitar o espaço, tem que marcar a hora. Então, quero deixar para vocês aqui a minha alegria de poder trazer todo este empenho do Wagner e nesse formato que ele já faz há muito tempo. Só que hoje nós estamos dando ênfase dentro do que se mais procura dentro dos assuntos, né? Então, hoje, largar de fumar e eliminar peso, às vezes está tudo contido na mesma pessoa. O mesmo que precisa largar de fumar é o mesmo que precisa eliminar peso. Então, a gente vai tratar desse indivíduo onde precisa, ele vai trazer um laudo, muitas vezes, ele vai trazer outras comorbidades, porque, infelizmente, acompanha mesmo, né, Wagner? Às vezes um efizema pulmonar, às vezes uma alergia, enfim. Já com o obeso, o que esperar? Você pode esperar, não vai fazer expectativa, mas vocês podem esperar resultado bastante interessante quando acontece a colocação do balão gástrico hipnótico. O resultado nos agrada demais, porque funciona de fato. Funciona e funciona mesmo. Eu sou suspeita para falar, porque, assim como o Wagner, a hipnose muda totalmente a minha conduta, a minha vida, e eu uso auto-hipnose a todo momento. Desde perder uma chave até procedimento de dor, analgesia, enfim. Sim, vamos cumprimentar algumas pessoas aqui, né? A Camila Gomes, terapeuta, tem pessoas aí, né? Tem aqui obrigado, viu? Obrigado mesmo por você. Cantina. É Camila. Camila. E a Marina. A Marina. Suas lindas, muito obrigada. Obrigado. A doutora Andressa também, muito obrigada. Quiserem fazer aí algumas perguntas, estamos aqui disponíveis. Sim. Ainda os últimos minutinhos. Nós já estamos chegando no final, né? Mas para ressaltar que esses caminhos são caminhos estudados, são criteriosos, né? Então, nós agora vamos colocar
para a semana que vem, já esse começo nos atendimentos para o balão gástrico hipnótico. Quem quiser eliminar peso, entre em contato, vai ser explicado para você. É feito um trabalho bastante criterioso, lembrando que a hipnose é uma ciência, então ela tem passo a passo, você vai poder colocar da sua maneira o que você busca, e a gente vai te avisar, olha, para esse caso não ajuda, para esse caso ajuda. Eu acho importantíssimo que você entenda que você está indo num lugar onde as pessoas vão te mostrar aquilo que pode ser favorável para você, né? Então, não é só, vem aqui, promete. Não, vamos ver. No teu caso, quantas pessoas aqui, eu acho que já perdi até a conta, que vem aqui fazer regressão e eu falo, não vai ajudar, não é para você, né? Porque isso daí é uma responsabilidade, principalmente quando a gente trabalha uma técnica e a gente vê que ela tem resultados, a gente tem um compromisso também. Claro. Né? Então, muitas vezes a pessoa, eu quero fazer a regressão, mas não vai ajudar. Nesse caso aqui, para isso que você está procurando, não vai ajudar. Talvez essa situação ou aquela terapia possa te ajudar até mais. Né? Então, isso serve para a regressão, isso serve para o tabagismo, isso serve para eliminar peso, enfim, todas essas atividades que são feitas no Espaço Essência. Então, eu e a Elizabeth, nós estamos aqui dispostos, né? Entre em contato, vou deixar aqui o telefone, né? 011 97215 0601. Vou falar só mais um pouquinho também do aulão. Do aulão. Né? Porque o aulão ele tem a ver a tudo com o que nós estamos falando hoje. Né? Uma das coisas mais encantadoras que eu encontrei na hipnose, além das explicações do quanto ela é fantástica, foi saber me comunicar de uma maneira que ajude o outro. Porque se comunicar hipnoticamente não é só passar uma ideia, mas é saber conduzir o resultado. Né? Então, não é só explicar. Eu digo sempre, repito, não tenho problema com isso. Eu tive a sorte de ser hipnotizador antes de ser psicólogo, porque eu me dediquei bastante a entender a hipnose, e a hipnose tem um caráter muito prático. Ela te mostra como você vai se dirigir para aquela pessoa que está precisando de ajuda e quais são as formas e palavras que vão fazer com que aquele resultado que ela busca, ele brote. Então, isso vai muito além de você simplesmente conhecer, falar, mas essa interação, essa ação na clínica, de saber falar, saber ouvir, saber ressignificar, tudo dentro desse contato presente. Isso foi uma das coisas mais fascinantes que eu na hipnose, e isso fez com que o trabalho com a hipnose fosse além do ato de induzir. Vocês provavelmente estão muito acostumados a ver pessoas induzindo pessoas ao transe hipnótico. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso em comerciais. Mas a hipnose, ela vai muito além de saber induzir pessoas. Então, você pode saber induzir pessoas ao transe hipnótico, mas é muito importante que você saiba comunicar a recuperação de maneira hipnótica, além do transe. Como que é feita a comunicação hipnótica quando uma pessoa já está em transe? E aí entra o espírito da clínica, aí entra o espírito do que é tratamento com hipnose. Não é só induzir, não é só pôr a pessoa em transe e provocar fenômenos,
mas é saber se comunicar, revertendo aquele quadro e ressignificando ideias e comportamentos do paciente. Por que eu ressaltei essa breve fala sobre a hipnose? Porque é com esse conceito que eu, a Elizabeth, a gente faz o aulão, a gente vende cursos, que tem cursos nossos também, que estão online, né? Que são na Hotmart, e que são oferecidos para você, tá bom? Então, dia 10 de agosto, o aulão é um sábado, a partir das 3 horas. E a próxima semana agora, que vai do dia 29 ao dia 3, é o último momento, o último período para que você faça a sua inscrição e faça parte desse aulão que vai falar sobre a dor. Tá bom? Muito bom, muito bem. Tá? Agora aqui dá um abraço para o terapeuta Gabriel Pérez. Camila Gomes, nós falamos. Muito obrigado, gente, por entrar, por participar. Muito obrigada. Tá? E vamos ficando por aqui, doutor Wagner. Vamos lá, vamos. Deixando aqui o meu boa noite, lembrando que amanhã nós temos lá no YouTube e nos nossos Instagrams também, conversando com o psicólogo às 18 horas, doutor Wagner Mello respondendo perguntas, eu na produção, aqui direto do estúdio Essência na Veia. Isso. É tanta essência e hipnose, né? Mas aqui o estúdio foi batizado de Essência na Veia. Então, tudo que acontece aqui de transmissão, hoje nós fazemos tudo aqui no espaço Essência. Quero aqui agradecer a presença de todos, nos desculpar aqui que os telefones tocaram, porque nós ficamos aí ocupados em entrar em todas as mídias e não conseguimos, mas está muito bom, estamos no YouTube, em alguns Instagrams também, está muito bom. Agradecendo mais essa jornada, e vou pedir para o Wagner encerrar com o mantra do Emílio Cauê, que todos vocês já estão aprendendo, exercitando e praticando, e é muito bom. Fica aí uma dica do Dr. Wagner, do Espaço Essência e da Escola Portal da Hipnose. Um beijo no coração de vocês. O nosso encontro é amanhã, às 18 horas, conversando com o psicólogo. Isso. O meu boa noite, o nosso boa noite, a gente faz repetindo uma frase de Emílio Cauê, que é o grande mestre, aí, o pai da autossugestão. Então, a autossugestão é fundamental, não só na cura das doenças, mas também na nossa qualidade de vida, né? Porque a autossugestão, ela vai trabalhar o nosso conteúdo mental, nosso conteúdo de ideias. É por isso que os mantras são tão bons na nossa vida, né? Muito positivos. Então, eu vou encerrar hoje, vai ser meu boa noite, repetindo esse mantra de Emílio Cauê, que vai ser o meu boa noite. Ele dizia assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, e melhor em todos os sentidos. Muito obrigado e boa noite a todos.